Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Boa tarde. Sim, eu Boa tarde, escuto. professor. Boa tarde, tudo Também. bem, pessoal? Boa tarde, Boa tarde, Que professor. professor. Boa tarde a saudade que todo eu mundo. tava de vocês. Coisa boa, muito bom, tá tudo bem com vocês? Mais ou menos. Ixi, o que foi que aconteceu? Eu acho que eu gripei mesmo. Nossa senhora, não pode não. Pode, professor. Eu tô sentada aqui É, porque eu quero assistir a aula, mas a vontade é. Valéria, vamos torcer para que seja só uma gripe mesmo, uma gripe Amém, leve, que passe logo, viu? É o que eu amém, espero. amém. Tá? Mas faz uma forcinha para ficar aí. Se não conseguir, não tem problema, tá liberada, tá? Obrigada. Beleza, pessoal. Boa tarde a todos. Como sempre, muito bom estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Eu sei que às vezes algumas pessoas que estão entrando aqui estão se preparando mais agora para a primeira fase da OAB, e essa aula vai ser muito útil também. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que pode cair também na primeira fase da OAB, e eu vou fazer todo o embasamento teórico dele, tá? Então, pode ter certeza que vai ser útil. Vou só aguardar aqui uns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? Peço para que vocês vão compartilhando aí com os colegas nos grupos das faculdades também. Isso ajuda bastante. Eu entrei ao vivo aqui no Instagram também, coloquei um celular aqui. Pessoal que está no Instagram, entra nesse link que eu coloquei fixado aqui, ó, que vocês assistem a aula pelo Zoom, porque eu compartilho a tela, vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Beleza. Pessoal, eu já vou fazer o seguinte, para quem não sabe, para quem caiu aqui de paraquedas por algum motivo e não sabe bem do que se trata, esse é um projeto de extensão que o Mapa do Direito está fazendo em parceria com a Faculdade Lions, então já quero deixar aqui todo o meu agradecimento à Faculdade Lions. Esse projeto de extensão eu estou ministrando aulas voltadas para a segunda fase da OAB. Mas como eu faço todo o embasamento teórico também, acabo aproveitando para a primeira fase do OAB essa preparação também. E essa é a aula de número 7. Nas primeiras aulas, as 6 primeiras aulas, já estão gravadas, a gravação já está disponível na nossa plataforma de estudos, tá? E a gente já fez petição de direito civil, de direito do trabalho, de direito tributário e agora a gente entra em direito constitucional. Essa aula é sobre um recurso para Tribunal Superior, que na realidade será o tribunal mais superior de todos. Né? Não gosto muito de dar spoiler, não, mas a gente já vai começar a entrar na esfera agora do STF, tá bom? É uma peça bem técnica, então é muito importante, que ter muitos detalhes, inclusive, então é muito importante que vocês prestem bastante atenção para entender o funcionamento dela direitinho. Para quem ainda não é cadastrado no projeto, eu deixei o link aqui embaixo, que é o mapadodireito.com.br/plataforma, e aí eu já vou compartilhar aqui para poder mostrar para vocês, para quem ainda não é cadastrado, como funciona, tá? Então aqui, ó, quando você entra nesse link, mapadodireito.com/plataforma, vai abrir essa página. E aí aqui nessa página você vai fazer o seu cadastro, o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Vai chegar uma senha de acesso para o seu e-mail. Nessa senha de acesso você vai fazer o login nessa tela aqui, tá? Com o seu e-mail e com a sua senha. Quando você entra na plataforma de estudos, vai abrir essas 3 opções aqui. Tem um desafio da aprovação, bem específico para a primeira fase. E aqui na parte do projeto, quando você clica aqui, vai abrir os blocos aqui, ó. Então essa é a página inicial, coloquei algumas fotinhas aqui de algumas pessoas que estão acompanhando o nosso projeto. Um abraço para todo mundo e sempre muito obrigado por estar compartilhando aí as experiências de vocês. E aqui tem os blocos, tá? Aqui nos blocos eu já liberei, já está disponível a lista de presença. Então, para quem já quiser preencher a lista de presença aí, ela já está disponível, basta clicar aqui em lista de presença. Quando clica em lista de presença, vai abrir esses bloquinhos aqui, e aí você clica na aula 7. Clicou aqui na aula 7, vai abrir essa observação. Para registrar a sua presença, clique no botão Responda as questões. Então é só você clicar aqui, ó, em Responda as questões,
que vai abrir essa outra tela, clicou em presente. Quando você clica em presente e clica em submeter as suas respostas, a sua presença já estará registrada, tá bom? Qualquer dificuldade, pessoal, eu vou ficar depois do final da aula, eu vou ficar mais uns 15 minutinhos auxiliando aqui vocês para quem tiver com algum tipo de dificuldade para poder estar acessando a lista de presença, ok? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos começando então. Antes de eu efetivamente começar, eu queria perguntar para vocês como que foram essas semanas aí? Vocês estão estudando? Estão se preparando ou estão meio desligados? Vocês vão fazer primeira fase? Não vão? Boa tarde, Carlos, professor. Boa tarde, Carlos. Na verdade, eu não vou fazer ainda a primeira fase porque eu tô retornando aos estudos agora, tal, mas nada impede da gente retornar tudo e, consequentemente, já teve algumas vezes que quando eu fiz alguns exames, de lembrar quando eu estava estudando, que não foi a matéria que eu tinha estudado, mas lembrar de estudos anteriores. Quer dizer, como eu fiquei um bom tempo longe dos estudos, consequentemente estou retornando, e agora também estou lembrando de algumas coisas, mas na hora da prova também, graças a Deus foi lembrado, mas não foi aprovado ainda. Mas está chegando, logo logo. Está chegando. Você vai fazer o 33º ou ainda não? Então, não sei se vai ser possível, mas é uma previsão. Bacana. É uma previsão já do 33º já começar novamente. Show de bola. Obrigado. Isso aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, caros colegas. E aí, Pedro? Professor, eu também eu ainda não vou fazer a primeira fase, mas eu já estou pensando bastante, por isso que eu estou nesse curso aqui com o senhor. Porque eu estou no 7º período ainda, finalizando agora esse semestre. Certo, ótimo. Aí tem um 8º ainda, aí só no primeiro semestre de 2022. Entendi. Mas muito tarde, bom. professor. Vocês estão certinhos de já ir se adiantando, né? Muito bom. Boa Eu tarde, sou Fernanda. Fernanda também. Eu estou estudando, já me preparando, porque eu estou no 6º período. Que Aí legal. eu vou poder fazer a prova no 2º período, no 2º semestre do ano que vem, né? Uhum. Mas, assim, a minha meta é já poder fazer a prova e já eliminar de uma vez, não ter que ficar Show. repetindo testes várias vezes. Isso aí. Já na primeira tentativa, se Deus quiser, eu quero estar pronta. Vai dar certo. Vai dar certo, Se Deus sim. quiser. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar aí sua experiência antes da gente efetivamente começar? Professor, eu sou de Salvador. Ô, Eugênio, muito bom. Que inveja de você. A gente está aqui, aqui no interiorzão do país, aqui em Goiás. Tá vendo? Eu vou fazer, eu me inscrevi, não me sinto preparado ainda, eu estou no 9º semestre da faculdade. E, não, assim, até o semestre passado e esse eu fiz online, né? As aulas da faculdade. Sim. Não me sinto ainda preparado, mas eu vou fazer. Até para perder um pouco do medo, para testar. Mas dizem que quando a gente testa, acaba passando, né? Você já vai fazer esse agora, então, do dia 13 de junho, Vou né? fazer esse do dia 13. Ótimo. Isso. Ainda dá tempo de você fazer todas as revisões, né? Ainda tem um tempinho aí. E a minha segunda fase vai ser trabalho. Show. Ótimo. Muito bom. Maravilha. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu já vou fazer o seguinte, então. Eu já vou começar compartilhando o enunciado da peça que a gente vai trabalhar. A gente vai primeiro dar uma lida para poder identificar qual é a peça. E depois eu passo a fazer toda a parte do embasamento teórico dela, tá bom? Deixa eu só... para quem está com dificuldade de senha, de acessar a plataforma, porque a senha está dando errado e tal, a minha sugestão sempre vai naquele e-mail que chegou a senha, copia a senha e cola, porque como ela tem letra maiúscula e minúscula, às vezes você vai digitar e acaba digitando errado, tá? Geralmente isso resolve. Se não resolver, me manda um e-mail ou então me manda um WhatsApp hoje ainda, tá? Tá aqui no chat, aqui, tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp, que aí você mandando hoje ainda, a sua presença vai estar garantida. Mas lá na plataforma já está aberta a lista de presença. Mas ok, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui então. Beleza. Tá aqui na tela, vocês estão conseguindo ver aqui, né? O enunciado de uma peça.
Show. Beleza, eu já vou fazer a primeira leitura aqui dessa peça e vocês vão me acompanhando, tá? Essa é uma peça, pessoal, de direito constitucional, mas nada impede que ela fosse cobrada em outras disciplinas, tá? É uma peça que ela pode cair, na verdade, em qualquer disciplina. Mas vamos lá. Após mais de 40 dias de intensa movimentação popular em protestos que chegaram a reunir mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de diversas cidades do estado e que culminaram em atos de violência, vandalismo e depredação de patrimônio público e particular, o governador do estado X edita o decreto número 1968. A pretexto de disciplinar a participação da população em protestos de caráter público e de garantir a finalidade pacífica dos movimentos, o decreto dispõe que, além da prévia comunicação às autoridades, o aviso deve conter a identificação completa de todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Além disso, prevê a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população. Na qualidade de advogado do partido político Frente Brasileira Unida, de oposição ao governador, você ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado X, alegando a violação a normas da Constituição do Estado referentes a direitos e garantias individuais e coletivos, que reproduzem disposições constantes da Constituição da República. O plenário do Tribunal de Justiça local, entretanto, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do decreto estadual, por entender compatíveis as previsões constantes daquele ato com a Constituição do Estado, na interpretação que restou prevalecente na Corte. Alguns dos desembargadores registraram em seus votos ainda a impossibilidade de propositura de ação direta, tendo por objeto um decreto estadual, entendendo que a decisão da Corte Estadual, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, foi equivocada e que não apenas as disposições do decreto são inconstitucionais, como também a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico nacional, os dirigentes do partido pedem que você proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão. Então vamos lá, olha só, vamos tentar entender aqui algumas situações. Em primeiro lugar, pessoal, esse material aqui, ele já está disponível também lá na plataforma. Se vocês acharem mais fácil baixar aí no computador de vocês, tá? Está disponível lá, é só entrar, está em material das aulas. Mas vamos lá, nessa primeira leitura aqui, alguém conseguiu identificar alguma coisa? Alguém tem alguma observação? Achou alguma coisa estranha já, só nessa primeira leitura? Vocês não acharam nada de estranho? Para vocês, aparentemente, está tudo tranquilo, tudo certo? Professor, da primeira leitura não deu para me perceber nada, não. Mas com certeza não tem nada pacífico, não. Beleza. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma outra leitura agora marcando algumas palavrinhas e a gente já vai começando a trocar ideias sobre algumas informações, tá? Olha só, aqui eu vou marcando de amarelo algumas informações interessantes. Em primeiro lugar, foram 40 dias de protestos, tá? Mais de 1 milhão de pessoas protestando. Tiveram atos e aí o governador do estado, ele editou um decreto, decreto 1968. Aqui a gente já tem um detalhe que pode ser importante para a gente, que decreto não é lei, certo? Vocês concordam com isso, que decreto não é lei? Qual que é a diferença de um decreto e uma lei? Me ajudem. O decreto ele é provisório. Mas... E a lei ele é constante até que surja uma outra lei para revogá-la. Mais do que isso, um decreto ele é um ato regulamentativo emitido pelo Poder Executivo,
Tá? Um decreto que foi emitido pelo governador do estado é o chefe do Poder Executivo regulamentando alguma coisa. Geralmente, os decretos eles regulamentam uma lei. A diferença é que a lei, ela é um ato normativo. Ela cria uma norma que é inexistente. E por isso que ela é feita pelo Poder Legislativo, se for no Estado, pela Assembleia Legislativa do Estado. O governador ele não pode, em regra, estar criando normas por meio de decretos, porque senão a gente não precisaria do Poder Legislativo, não precisaria da Assembleia Legislativa. E esse decreto aqui, claramente, ele está criando novas regras. É o que a gente vai entender aqui. Olha só. Com a finalidade de garantir a finalidade pacífica dos movimentos, o decreto dispõe que, além da prévia comunicação às autoridades, por que além da prévia? Porque a gente sabe que, constitucionalmente, para que pessoas possam se reunir para protestar, só tem um único requisito. E claro que depois a gente vai encontrar isso também. Mas o único requisito é avisar previamente. Não é nem pedir autorização, tá? É só avisar previamente que as pessoas vão se reunir para fazer um protesto. Esse decreto falou que, além dessa prévia comunicação, o aviso tinha que ter a identificação completa dos participantes. Se não tivesse a identificação completa, a manifestação seria desfeita e teria a revista pessoal de todos. Certo? Revista pessoal. Mas aí a gente já tem um detalhe interessante. Foram mais de 1 milhão de pessoas se manifestando. É razoável mais de 1 milhão de pessoas, para que possam se manifestar, terem que previamente se identificar e todos os 1 milhão de pessoas, 1 milhão de habitantes, terem que ser revistados pessoalmente? E essa já é uma dúvida que a gente já pode deixar no ar, né? A Constituição Federal ela não trata essas obrigações, ela só fala que você tem que avisar previamente. Basicamente isso. Mas ok, vamos lá, continuando aqui. Na qualidade de advogado do partido político, você ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Então o enunciado está falando que você já entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas olha que detalhe interessante. Perante o Tribunal de Justiça do Estado X. Mas a ação direta de inconstitucionalidade não tem que ser no STF? Por que essa ação aqui foi no Tribunal de Justiça? Até onde eu sei, é só no Tribunal Superior Federal mesmo. Só no STF, né? Porque o STF que trata da proteção da Constituição. Bacana, exatamente. A gente sempre tem isso em mente mesmo. A ação direta de inconstitucionalidade é competência do STF, né? Quando a gente vê assim, pô, mas tem uma ATI no TJ, é estranho isso, né? Sim, Ednan, pode falar. Deve ser por se tratar de ato do governo, né? Opa, interessante, interessante. Olha só, vamos continuando aqui. Perante o Tribunal de Justiça do Estado X, alegando a violação a normas da Constituição do Estado. Da Constituição do Estado. Às vezes a gente esquece, pessoal, mas existe Constituição estadual. A gente só pensa que só tem Constituição federal, mas existe Constituição estadual também. E aqui nesse caso, foi a Constituição estadual que foi violada. Mas ainda assim, a gente vai precisar fundamentar e a gente vai ter que entender se é possível uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça quando a Constituição estadual ela é violada. Tá? Isso é algo que a gente vai ter que entender. Mas ok, vamos continuar aqui no enunciado. Olha só, alegando então violações a normas da Constituição do Estado, referentes a direitos e garantias individuais e coletivos que reproduzem disposições constantes da Constituição da República. Interessante. Então isso significa que a Constituição do Estado X
na parte dos direitos e garantias fundamentais, que é ali o artigo 5º da Constituição Federal, reproduziu essas normas na Constituição Estadual. Tinha que fazer isso? A Constituição Estadual ela é obrigada a reproduzir normas da Constituição Federal? Alguém já estudou sobre isso ou ninguém está lembrado sobre isso? Reproduzir, professor. Pode falar. Eu já estudei, mas reproduzir dá a entender que é justamente consubstanciar o que tá descrito na Constituição, não é isso? É copiar. Então, sim, se for nesse sentido, sim. Ok, vamos tentar depois entender isso também. O que o enunciado falou é que a Constituição do Estado copiou a Constituição Federal na parte de direitos e garantias fundamentais. Beleza. O plenário do Tribunal de Justiça local, ou seja, do Tribunal de Justiça do Estado X, por maioria, julgou improcedente o pedido. Qual pedido? Da ação direta de inconstitucionalidade do decreto estadual, porque entendeu que são compatíveis as previsões do ato com a Constituição do Estado, na interpretação que restou prevalecente. Alguns dos desembargadores registraram a impossibilidade de propositura de ADI tendo por objeto um decreto estadual. Então, alguns desembargadores falaram, olha, não cabe ADI contra um decreto estadual, porque, em regra, a ADI cabe de lei, né? Então, aqui alguns desembargadores falaram que não caberia de um decreto. E aí a gente vai ter que entender se cabe, se não cabe. Entendendo que a decisão da Corte Estadual, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, foi equivocada. Pessoal, quando o enunciado fala aqui que não contém obscuridade, omissão ou contradição, o que isso já tem que vir na nossa mente? O que isso significa? Que o decreto é legal. Não necessariamente. Isso, na realidade, vai excluir uma peça. Quando o enunciado vem aqui e fala, olha, essa decisão aqui, ela não tem obscuridade, omissão ou contradição, o enunciado está falando para você. Tem uma peça que não é ela. Que peça que é essa? Embargo de declaração. Embargo de declaração, perfeito. Então, claro, os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade, contradição. Como o enunciado falou que não tem, a gente já sabe que não são embargos de declaração. Perfeito. A decisão foi equivocada, não apenas as disposições do decreto são inconstitucionais, como também a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico nacional. Os dirigentes do partido pedem que você proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão. Beleza. Então, assim, aqui, pessoal, a gente tem algumas questões que a gente precisa entender. O que a gente precisa entender? Esse decreto aqui, ele criou normas que restringem o direito de reunião, de manifestação das pessoas. O decreto poderia ou não fazer isso? Essa é uma questão que a gente vai ter que entender. Você tinha ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Vai caber essa ADI no TJ ou não? É uma outra dúvida. A Constituição do Estado, ela copiou normas da Constituição Federal. Ela tinha que ter feito isso ou não? Alguns desembargadores falaram que era impossível ação direta de inconstitucionalidade contra um decreto estadual. Isso era possível ou não? Então a gente tem algumas dúvidas que a gente vai precisar entender. Mas aí eu pergunto para vocês, tendo essas informações, alguém já consegue imaginar qual que é a peça cabível contra esse caso aqui, em relação a esse enunciado? Alguém consegue imaginar qual é a peça? Se vocês estivessem lá na prova, lá na hora da prova da OAB, da segunda fase da OAB, qual seria a peça que vocês fariam? Não teria que lembrar do filme do Alto da Compadecida? Vamos apelar. Boa, Edna, gostei. Essa aí eu não lembro. Essa é boa, viu? Vou começar a usar essa. Mas não vai ser uma apelação.
Oh, nossa, acabou de chegar um presente aqui pra mim. Vou passar uma inveja. Enquanto vocês vão pensando aí, pessoal, eu vou passando uma inveja aqui em vocês, porque acabou de chegar um brigadeiro aqui pra mim, tá? E aí, qual que é a peça? Barbaridade, isso aí não é nada, é uma tortura. Ó. Com um morango dentro ainda. Bom apetite, porque isso aí é além da conta de delicioso. Olha, a gente vai ter que pensar um pouquinho realmente para conseguir entender qual que é a peça aqui. É muito comum vocês terem essa dificuldade para identificar qual é essa peça, porque esse caso especificamente, ele é difícil. Tá? Essa é uma peça que ela é uma peça difícil. Tanto é que ela é um pouco mais antiga, ela caiu no 12º exame. E eu escolhi justamente uma peça bem difícil para a gente ter que entender e quebrar a cabeça mesmo e aproveitar para aprender alguns conceitos, né? Então eu coloquei. Mas olha só, ô Isabelle, abra o seu microfone e diga a resposta que você acha, Professor. por favor. Eu acho que é um recurso extraordinário para o STF. Por que, Isabelle, você acha que é um recurso extraordinário? Porque as ações diretas de inconstitucionalidade são para o STF. Mesmo que tenha essa prerrogativa, né, de ser um decreto estadual, eu acho que vai para o STF. Perfeito, ótimo. Beleza. Alguém mais? Tem mais alguma Não sei. outra informação? Penso. Vamos partir do princípio que é errando que a gente aprende, mas não seria o caso do mandado de segurança? Ah, olha que legal, Carlos. Mandado de segurança. Mandado de segurança no exame da OAB, para poder caber o mandado de segurança, o enunciado ele vai ter que te dar algumas dicas, tá? Quais dicas? Em primeiro lugar, ele vai ter que falar que não é necessária dilação probatória, ou seja, que todas as provas já estão pré-constituídas. Ele vai ter que, de alguma forma, te indicar que você está dentro do prazo de 120 dias, o enunciado que não falou isso. E de alguma forma ele vai ter que te indicar que existe um direito líquido e certo. Tá bom? Essas dicas são muito importantes também, né? São informações importantes. Então, não vai ser o caso. Mas vamos tentar entender, tá? No direito constitucional, para a gente conseguir identificar a peça, é um pouco diferente do que a gente faz no direito do trabalho, no direito penal, no direito civil, porque nessas disciplinas a gente consegue construir um fluxograma processual e identificar a peça por esse fluxograma. Mas o constitucional não é tão simples assim, porque depende muito do tipo de ato que está sendo questionado. Tá? Até porque a grande maioria das ações constitucionais já começam no STF. Então a própria ação direta de inconstitucionalidade, né? Quando a gente vai fazer uma ADI, não adianta nada você ficar desenhando um fluxograma, porque não tem processo. Não teve processo que iniciou no primeiro grau, que passou por um recurso e vai chegar no STF. A ADI ela já começa lá no STF. Então no direito constitucional a gente tem que fazer algumas perguntinhas para conseguir entender. Aqui o Pedro comentou achando que é um RESP. Será que é um RESP para o STJ ou um REST, né, o extraordinário para o STF? Vamos lá, então vamos tentar identificar isso aqui. Bom, vou colocar algumas perguntas aqui para a gente tentar identificar. A primeira pergunta que eu vou fazer primeira pergunta, esse ato aqui, esse enunciado, ele está questionando, ele questiona um ato, uma lei ou ato normativo? Ele está questionando uma lei ou um ato normativo? Se a resposta for sim, pode ser que a gente tenha uma ação direta de inconstitucionalidade, pode ser que a gente tenha uma ação declaratória de constitucionalidade, pode ser que a gente tenha uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF. Só que no nosso caso aqui, por mais que tenha um decreto, mas a gente não vai entrar com uma ação contra o decreto, porque já tem uma ação judicial. Então não é caso de ADI, não é caso de ADC e não é caso de ADPF. Mas beleza. O que mais que a gente pode entender aqui?
O enunciado, ele está indicando, a necessidade de regulamentação de direito, Em algum momento, o enunciado fala que existe um direito previsto na Constituição, mas que ainda não foi regulamentado? Nesse caso, não. Se fosse, a gente poderia ter uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO, ou então, o que mais que a gente poderia ter aqui, se indicasse a necessidade de regulamentação de direito? Pessoal, se o enunciado estivesse falando assim, existe um direito que ele está previsto na Constituição, mas ele ainda não foi regulamentado. Você precisa exigir a regulamentação desse direito. Qual que seria a peça cabível nesse caso? Igor, abre o microfone e fala aí, Igor. Igor deve estar sem microfone. O Igor falou que seria um mandado de injunção, perfeito. Então poderia ser aqui um mandado de injunção. Nossa, que letra horrorosa. Outra coisa que a gente pode fazer uma pergunta é: existe processo em andamento? Pessoal, nesse nosso caso, já tem um processo em andamento? Olha só, aqui ó, quando a gente volta aqui no enunciado, aqui fala que você já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e você quer recorrer dessa decisão, certo? Entendendo que a decisão da corte está errada, você tem que propor a medida judicial cabível, ok? Então, sim, a gente já tem um processo em andamento aqui. Beleza, agora já tendo um processo em andamento, provavelmente a gente vai ter um recurso. Provavelmente vai ser um recurso, que a gente vai analisar para saber qual que é esse recurso. Beleza, mas se não tivesse processo em andamento, o que mais que a gente teria que analisar? A informação do enunciado, ela tem como objetivo, ela visa anular algum ato, ou então a condenação, pedir a condenação por algum ato. Se tivesse isso, a gente estaria diante de uma ação popular ou uma ação civil pública. Beleza, mas também não é o caso aqui. Pode ser que o enunciado ele estivesse exigindo informação pessoal. Se ele exigisse informação pessoal, qual que seria a medida aqui, pessoal? Habeas data? Habeas data. Ok, que também não é o caso aqui, né? Pode ser que o enunciado questiona algum ato que viola a competência do STF ou do STJ. Se for esse o caso, caberia uma reclamação constitucional. Viola a súmula vinculante, por exemplo, caberia uma reclamação constitucional. O enunciado ele iria indicar prazo de 120 dias, direito líquido e certo, iria indicar urgência. Nesse caso a gente teria
um mandado de segurança. Resumidamente, em constitucional, a gente precisa sempre pensar nessas possibilidades aqui para tentar identificar qual que é a peça. Ok, no nosso caso, existe processo em andamento? Sim. Então, muito provavelmente, estaremos diante de um recurso. Ok? Isso aqui é fato, então tá bem tranquilo para a gente já pode excluir um monte de coisa aqui, tá? Agora a gente tem que continuar analisando as situações aqui. Nesse enunciado, olha só, o que aconteceu aqui nesse enunciado? Aconteceu uma ADI, nós protocolamos já como advogado uma ADI contra um decreto estadual que violou a Constituição estadual. Só que essas normas aqui da Constituição estadual, elas reproduziram a Constituição estadual. Então as normas foram reproduzidas da Constituição Federal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, vou fazer um fluxograma aqui de como que seria um processo normal. Um processo normal, ele começa com uma petição inicial em primeiro grau, ele tramita até uma sentença. Depois da sentença, a gente tem uma apelação, que tramita até um acórdão. Petição inicial na vara, apelação no Tribunal de Justiça. Aí aqui a gente teria um recurso especial para o STJ, que iria tramitar até um acórdão. E depois a gente teria um recurso extraordinário para o STF. Beleza, esse aqui é um fluxograma normal de um processo qualquer, tá? Só que nesse caso específico não foi isso que aconteceu. Se a gente lê o enunciado com atenção, o que aconteceu foi o seguinte: já foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade direto no Tribunal de Justiça. Não teve processo começando na vara do trabalho. Já começou no Tribunal de Justiça ação direta de inconstitucionalidade. E aí aqui já teve decisão, ela foi julgada improcedente, tá? Então ela foi improcedente. Só que ela foi julgada já pelo plenário do Tribunal de Justiça. Eu não estou inventando isso não, olha só. Aqui, ó, o enunciado está falando o seguinte. Cadê? Aqui, ó, o plenário do Tribunal de Justiça julgou improcedente. Pessoal, se foi o plenário que julgou improcedente, isso significa que não tem um recurso dentro do próprio Tribunal de Justiça aqui. Então, basicamente, a gente só tem duas opções. Ou a gente tem que levar esse processo para o STJ, ou a gente vai levar esse processo para o STF. Porque não tem como você descer para a vara. E nem tem como você recorrer aqui dentro do próprio TJ, porque já foi julgado pelo plenário do Tribunal de Justiça. Então não cabe mais recurso aqui. A gente só tem essas duas possibilidades. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse decreto estadual, que ele violou a Constituição do Estado X, ele também violou a Constituição Federal? Sim. Por que ele também violou a Constituição Federal? E a Constituição autoriza um direito constitucional, direito de manifestação.
Beleza. E como o decreto, aliás, como a Constituição Estadual está copiando a Constituição Federal, então automaticamente o decreto está violando as duas Constituições, Perfeito, Estadual e Ednan. Federal. Perfeito. Aí que está a chave que a gente precisa entender. A Constituição, o enunciado deixou claro que a Constituição Estadual copiou a Constituição Federal. Ou seja, quando a Constituição do Estado ela foi violada, automaticamente a gente consegue entender que a Constituição Federal também foi violada, porque as normas são cópia uma da outra. E aí a gente precisa entender como que funciona uma Constituição estadual. Aí eu quero mostrar um dispositivo legal para vocês. Olha só, aqui no Vadmecum, no índice da Constituição Federal, eu vou pesquisar aqui por Constituição Estadual. Olha só, aqui a gente tem Constituição Federal e Constituição Estadual. Em Constituição Estadual, está mandando a gente para o artigo 25. Aqui no artigo 25 da Constituição Federal está a previsão da Constituição Estadual. E ele fala o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição, ok? Pessoal, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que existem normas que são de reprodução obrigatória. E claro que essa é uma interpretação que é feita pela doutrina e pela jurisprudência. Não está claro isso aqui no artigo 25 da Constituição, mas a interpretação dele é no seguinte sentido: as normas fundamentais da Constituição Federal, elas obrigatoriamente devem ser reproduzidas nas constituições estaduais. Então, por exemplo, eu sou de Goiânia, aqui no estado de Goiás. Se o Poder Legislativo Estadual do estado de Goiás for realizar uma Constituição estadual, obrigatoriamente as normas e princípios da Constituição Federal devem ser copiadas para a Constituição do Estado. E isso abrange direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, a estruturação dos poderes, processo legislativo. Então, o núcleo central da Constituição Estadual é uma cópia da Constituição Federal. É o que é a interpretação do artigo 25 aqui da Constituição Federal. Beleza, então a gente já sabe que essa decisão, o decreto do governador, sim, violou também a Constituição Federal. E eu mostrei aqui para vocês, que a gente só teria duas possibilidades. Ou a gente vai para o STJ, ou a gente vai para o STF. Como que a gente vai saber para onde que a gente vai, se é para o STJ ou para o STF? A gente analisa a competência de cada um deles. Então vamos dar uma olhada na competência do STJ e na competência do STF? Vamos lá, aqui no meu Vadmecum. Tratando de ver violação da Constituição diretamente é STF. Beleza, mas nada impede da gente dar uma passada aqui na competência do STJ também, só para a gente ver se a gente não está deixando passar nada, certo? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui por competência. Vamos lá, cadê competência? Contribuições, condenação, comunicação, competência. Aqui em competência, a gente deve ter a palavrinha aqui, STF, que está mandando a gente para o artigo 102, e também temos STJ, que está mandando para o artigo 105. Vamos dar uma lida primeiro no 105? O que fala no artigo 105 da Constituição? E aí, pessoal, aqui é bom, para quem está preparando aí para a primeira fase do AB, essa parte aqui, dos artigos que tratam da competência, quer ver? Deixa eu até pegar aqui onde que inicia. Aqui do Poder Judiciário, a partir do artigo 92, compensa dar uma revisada legal, viu? Porque isso aqui cai demais da conta. Então tá, artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça.
Processar e julgar originariamente, a gente não quer saber de competência originária, porque no nosso caso é um recurso. Então nem vou olhar essas alíneas aqui. Vamos para o inciso 2. Julgar em recurso ordinário. Habeas corpus, não é o caso. Mandado de segurança, não é o caso. Causas que forem parte do Estado estrangeiro, também não é o caso. 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, Distrito Federal, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, der à lei federal interpretação divergente que lhe haja atribuído outro tribunal. Não é o caso, porque aqui é um ato de governo local? Sim, é um decreto. Só que esse ato do governo aqui ele não foi contestado em face de lei federal. Por quê? Aí é onde o Ednan falou, porque ele violou a Constituição Federal. Então, por isso, a gente já pode descartar aqui o STJ, não vai ser um recurso especial para o STJ. Mas a gente pode, então, dar uma olhada no artigo 102, porque é o artigo 102 que trata da competência do STF, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. E aí a gente vem olhando. Processar e julgar originariamente não é o caso, porque a gente está em grau de recurso. Aí já tem um monte de alínea aqui que você nem precisa olhar. Mas vamos lá, cadê o 2? Julgar em recurso ordinário. Habeas corpus, mandado de segurança, não é o caso. Crime político, também não é o caso. 3. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. Aqui ele tem um monte de súmula aqui, esse vademecum já vem trazendo as súmulas. A. Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo dessa Constituição. B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Então agora vamos entender se está dentro dessa linha aqui. Olha só, vamos lá. O STF pode julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Foi o caso, pessoal? Foi julgado aqui em única ou última instância? Foi julgado em uma instância, não em última. Né? Foi em uma instância única, né? Direto aqui pelo Tribunal de Justiça. E claro, quando ele fala que em última instância, exceto o próprio STF, né? Porque senão Exato. nunca teria uma última instância. Beleza. E aqui, essa decisão julgou válido ato de governo local contestado em face desta Constituição, ou seja, desta Constituição Federal? Sim, porque o enunciado aqui ele deixou claro que o decreto violou a Constituição Estadual, que era uma cópia da Constituição Federal. Então, por esse motivo, a gente pode chegar à conclusão de que a peça cabível é um recurso extraordinário perante o STF. Mas viram o malabarismo que a gente teve, malabarismo interpretativo que a gente teve que fazer aqui para tentar entender que era isso? Porque era um decreto de um governo do Estado que contrariava a Constituição do Estado, que reproduzia regras da Constituição Federal, e aí a ADI julgou válido esse decreto, e aí por isso que vai caber o recurso extraordinário. E isso a gente vai ter que explicar na nossa petição. Mas deixa eu só mostrar mais um detalhe aqui para vocês, porque a gente ficou em dúvida se caberia ou não ação direta de inconstitucionalidade no TJ, lembra? A gente ficou com essa dúvida. Vamos tentar entender isso aqui então. Olha só, aqui no vademecum, eu vou no índice remissivo, vou pesquisar por Tribunal de Justiça, tá? Vamos tentar achar alguma coisa em Tribunal de Justiça aqui.
Tribunal de Justiça, competência privada, composição, conflitos. Não tem nada muito interessante. Tribunal Estadual. Vou mostrar para vocês o artigo 125 aqui, que está dentro de Tribunal Estadual. Olha só o que esse artigo traz para a gente. Artigo 125. Os estados organizarão a sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, é um artigo que está falando da organização dos tribunais de justiça estadual. E ele vem trazendo aqui, ó, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Então aqui, pessoal, por mais que ele não esteja chamando isso aqui, ó, de ação direta de inconstitucionalidade, mas quando ele fala em representação de inconstitucionalidade, pelo princípio da simetria, que é justamente o princípio que fala que a Constituição do Estado tem que seguir a Constituição Federal, esse parágrafo aqui permite o protocolo de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, tá? Então é basicamente o seguinte, esse princípio da simetria é aquele do artigo 25, que eu falei que a Constituição do Estado tem que seguir a Constituição Federal, tá? E a organização geral dos Estados também. E aí, como a Constituição Federal prevê uma ação direta de inconstitucionalidade quando a Constituição Federal ela é violada, esse artigo aqui prevê que quando a Constituição Estadual ela é violada, também vai caber aqui ele chama de representação de inconstitucionalidade, mas a doutrina entende que é só a nomenclatura, é uma ADI perante o Tribunal de Justiça local. Então, se cair uma pergunta aí que ação direta de inconstitucionalidade só cabe contra o STF, ela é errada, porque cabe ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, só que quando é violada a Constituição do Estado, tá? Quando tem alguma norma estadual, algum ato de governo local violando a Constituição estadual. E aí, pessoal, vocês conseguiram entender alguma coisa? Não conseguiram entender nada? Como é que foi até aqui? Quase uma hora aqui para a gente conseguir identificar isso. Nós sabemos dos ingredientes dessa salada mista. Agora só falta colocar em prática na ordem correta, né, doutor? Mas ficou claro por que então que cabe um recurso extraordinário perante o STF? Sim, ficou claro, sim. Alguém, antes da gente prosseguir, alguém ficou com alguma dúvida? Algum comentário? Falei pra caramba aqui. Vocês estão caladinhos. Eu fico com medo quando vocês estão calados. Parabéns. Como? Rosiane, eu gostei. Parabéns pelas explicações. Obrigado, valeu. Foi bem explicativo e não restou dúvida, não. Então. Eu fico preocupado quando vocês ficam caladinhos assim. Eu fico, nossa, será que eu tô falando, ninguém tá entendendo nada? Melhor do que na sala de aula. Isso é porque a gente fica atento para pegar todos os macetes, sem deixar passar nada. Por isso que a gente fica caladinho aqui. Exatamente. É isso aí. É bem por aí. Vou comer mais um pedaço do meu brigadeiro aqui para ter mais energia. Quando a gente não está entendendo, a gente enche de pergunta para enrolar. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte. A gente já sabe que se trata de um recurso extraordinário, mas é uma peça pouco usual, né? A gente costuma não dar muito destaque. Mas é uma peça tão importante que ela pode cair em qualquer área. Não é comum, tá? Mas pode cair um recurso extraordinário na segunda fase de direito do trabalho? Pode. Pode cair um recurso extraordinário em direito penal? Pode. Administrativo, empresarial? Pode. Por quê? Em qualquer área existe algum direito que está previsto na Constituição.
Existe algum direito trabalhista previsto na Constituição? Claro, existe. Artigo 7º e 8º da Constituição. Tem alguma coisa que no direito penal pode ser violado que está na Constituição? Claro, óbvio. Ali no artigo 5º tem um monte de coisa que pode ser violada no direito penal. Então, em qualquer área pode cair. Tudo bem que não é o usual, não é o comum, né? Nunca caiu, por exemplo, em direito do trabalho um recurso extraordinário, mas tecnicamente poderia cair. Então eu vou explicar agora para vocês alguns aspectos importantes sobre o recurso extraordinário, até para ficar mais claro para vocês entenderem, porque o recurso extraordinário ele tem alguns requisitos que são muito importantes, né? E aí, para poder recapitular, a gente fez nas aulas 1 e 2 uma petição inicial. Então vocês entenderam como que funciona uma petição inicial. Nas aulas 3 e 4 a gente fez uma defesa, uma contestação. Nas aulas 5 e 6 a gente fez uma apelação, foi o primeiro recurso, né, para um tribunal de justiça. E agora a gente já está fazendo um recurso extraordinário. Quando a gente passa do TJ, ali os recursos a partir dos tribunais superiores, né, e aí entra STJ, TST e os STF também, todos eles têm alguns requisitos específicos para evitar que muitos recursos cheguem lá, tá? E aí eu tenho que falar um pouquinho desses requisitos específicos. Então vamos lá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai colocando algumas informações. Primeira informação que eu quero falar sobre o recurso extraordinário é a competência. Em regra, a competência é do STF. Nesse caso nosso aqui, a competência vai ser do STF, mas eu já mostrei para vocês que tecnicamente poderia ser também de um tribunal de justiça se fosse contra a Constituição estadual. Outra informação importante, o cabimento. Aonde que está o cabimento desse recurso extraordinário? Eu acabei de mostrar para vocês que está no artigo 102, 3 da Constituição Federal. O procedimento. Aonde que está o procedimento do recurso extraordinário? Existe um procedimento específico, tá? E ele não está na Constituição. Ele está lá no Código de Processo Civil. Aqui, o CPC. Será que tem no índice aqui? Vamos dar uma olhada aqui no índice do recurso extraordinário. Recurso extraordinário está mandando a gente lá para o artigo Disposições Gerais, ó, 1029 a 1035. Então vamos dar uma olhada aqui neles. Ó. Artigo 1000 e... Tá bem no finalzinho aqui. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Na realidade, pessoal, o Código de Processo Civil, ele tem um capítulo aqui, ó, dos recursos para o STF e para o STJ, que eu também indico que quem está preparando aí para a primeira fase da OAB, dê uma lida nesses artigos, viu? Porque pode ser que caia alguma coisa de recurso especial e recurso extraordinário. E vocês já vão entender o processamento. Então, esses artigos aqui do 1029 até o 1035 são os artigos que explicam como funciona o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, compensa depois darem uma lida, tá? Mas então, deixa eu já anotar aqui. Procedimento, artigo 1029 a 1035 do CPC. Legitimidade. Quem é parte legítima aqui para poder ingressar com esse recurso extraordinário? É a parte sucumbente. O que é a parte sucumbente, pessoal? É aquela parte que perdeu o recurso, né? É a parte que perdeu o processo original, então perdeu o recurso. Nesse caso nosso aqui, como era uma ação direta de inconstitucionalidade, nós somos aqui nesse caso advogados do partido político que entramos com a ADI.
a ADI foi julgada improcedente, então nesse caso a legitimidade é do partido político. Beleza, o que mais que a gente tem de informação aqui? O prazo. Qual é o prazo para o recurso extraordinário? O que vocês acham? Me ajudem aí. Tentando encontrar aqui, mas se eu não me engano, acho que são 10 dias. Então, não existe nesses artigos aqui do 1029 ao 1035 do CPC, não fala de prazo específico para o recurso extraordinário. Então a gente vai entrar na regra geral do CPC. Pela regra geral do CPC, qual é o prazo para os recursos? 15 dias? 15 dias, exceto um. Exceto qual? Embargo. Embargos, que são quantos dias? 5. 5, muito bom, exatamente. Olha só, isso está no artigo 1003. 1003 aqui do CPC, parágrafo 5º, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, prazo para o recurso extraordinário é o prazo de 15 dias. Beleza. Então, já vou anotar aqui. Prazo de 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Beleza. Outra informação importante. Preparo. Em relação ao preparo, pessoal, aqui também a gente vai entrar na regra geral aqui, tá? Aqui a gente vai entrar na regra geral do artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido, o respectivo preparo, inclusive porte, remessa de retorno, sob pena de deserção. Então, na nossa peça, a gente só vai falar que foi realizado o preparo. Ele existe com base no artigo 1007. Preparo, artigo 1007 do CPC. Aqui a gente já entra em algumas informações mais interessantes. Duplo juízo de admissibilidade. Artigo 1035 do CPC. Vamos dar uma lida aqui no 1030. Ele fala o seguinte: recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento, e aí fala que os casos que ele vai negar seguimento, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, sobrestar o recurso. Aqui ele fala de recursos representativos para demandas repetitivas, tá? E o mais interessante é o inciso 5º, que fala realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao STF ou ao STJ, desde que, e ele vem trazendo aqui algumas regras. Então essa informação ela é importante porque a gente viu que na apelação, que foi a última que a gente fez, não tinha o juízo de admissibilidade feito pelo juízo aquó. Vocês lembram disso? Quando a gente fez a apelação, lembram que eram duas petições? Era uma petição de interposição e uma petição de razões. Só que na petição de interposição, que é a primeira, que é para o juízo aquó, a gente não tinha que pedir a realização do juízo de admissibilidade, ou seja, o juiz ele não analisava tempestividade, preparo, cabimento. A única coisa que ele fazia era intimar a parte contrária para apresentação das contrarrazões e depois ele era obrigado a pegar esse recurso e enviar para o tribunal fazer o julgamento.
Porque na apelação não existe o juízo de admissibilidade pelo juiz principal que proferiu a sentença. No caso do recurso extraordinário é diferente. É feito, em primeiro lugar, o juízo de admissibilidade pelo presidente ou vice-presidente do tribunal que proferiu a decisão que está sendo recorrida com recurso extraordinário. Nesse caso nosso aqui, o Tribunal de Justiça do Estado X, que foi quem julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, quando a gente for protocolar o nosso recurso extraordinário, a petição de interposição vai ser endereçada ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado X. Por quê? Porque ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Então ele vai pegar, ele vai ver se é tempestivo, ele vai ver se o cabimento está correto, ele vai ver se foi realizado preparo. Então ele vai fazer todas essas análises e se tiver tudo certo, aí que ele vai mandar esse recurso lá para o STF. E por que isso é feito? Inclusive, no projeto principal do Código de Processo Civil de 2015, tinha saído esse juízo de admissibilidade, ele não ia existir. Só que aí o STF fez um trabalho ali, junto com os deputados e senadores, né, para fazer uma alteração no CPC antes mesmo dele entrar em vigor, porque o STF e o STJ iriam lotar de recursos. Porque você imagina, é só protocolar e obrigatoriamente esse recurso ia subir. Não importa se estava no prazo ou não, não importa se era o recurso cabível, não importa se tinha feito preparo, não importa se tinha repercussão geral, se tinha feito pré-questionamento, tá? Não tinha esse juízo. Então os tribunais superiores iriam ficar abarrotados de recurso. Então por isso foi feita a alteração no CPC antes mesmo dele entrar em vigor, justamente para que fosse instituído novamente o juízo de admissibilidade perante o tribunal de origem. E aí, quando esse recurso ele chegar lá no STF, novamente o relator vai fazer o juízo de admissibilidade também. Então o juízo de admissibilidade é feito duas vezes. Em primeiro lugar, pelo presidente do tribunal que proferiu a decisão recorrida, e em segundo lugar, pelo próprio STF, pelo relator, quando ele recebe esse recurso. Isso está claro, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Claro, professor. Está. Beleza. Tranquilo, professor. Show. Então vamos lá. Então sobre o duplo juízo de admissibilidade, ok. O que mais? Agora tem uma informação que é muito importante. Pré-questionamento. O que é o tal do pré-questionamento, pessoal? Isso aqui é um negocinho um pouquinho chato. E que existe o pré-questionamento tanto no recurso extraordinário, quanto no recurso especial perante o STJ, quanto no recurso de revista perante o TST. E o pré-questionamento, assim, por mais que num primeiro momento a gente possa achar ele um pouco estranho, mas ele é muito simples. O tribunal que proferiu a decisão que está sendo recorrida, ele tem que ter se manifestado sobre a tese que você está apresentando no seu recurso. Vamos supor a seguinte situação. Eu vou fugir um pouquinho aqui dessa questão da ADI, porque às vezes a ADI é mais difícil da gente imaginar. Mas vamos... Deixa eu colocar no botão. Mas vamos pensar numa situação que a gente teve um processo começando em primeiro grau, e aí teve uma apelação perante o Tribunal de Justiça, e aí você quer protocolar um recurso especial lá para o STJ. E aí existe um pedido que foi julgado improcedente, mas tem várias teses, você tem 2 ou 3 teses relacionadas ao mesmo pedido. Se uma dessas teses ela for válida, o seu pedido ele teria que ter sido julgado procedente. Só que quando você vai apresentar essa sua tese lá para o STJ, ou então se fosse um recurso extraordinário para o STF, se o Tribunal de Justiça
não tiver se manifestado sobre essa tese expressamente, ele teria que falar o seguinte: olha, a sua tese ela não foi aceita. Não acatamos essa sua tese. Isso significa que o tribunal AQO não questionou, não pré-questionou essa tese sua. E aí esse requisito do pré-questionamento ele não está preenchido. E qual que seria a solução para isso? Bom, vamos lá. Se no acórdão do Tribunal de Justiça os desembargadores já tiverem se manifestado sobre a tese que você vai utilizar no seu recurso especial, ou então no seu recurso extraordinário, já está preenchido o requisito do pré-questionamento. O tribunal já se manifestou sobre aquele assunto. Agora, caso o tribunal não tenha se manifestado sobre aquele assunto, antes de protocolar um recurso especial ou extraordinário, você tem que protocolar embargos de declaração com a finalidade de pré-questionamento. Aí os embargos de declaração não serão para questionar omissão, contradição ou obscuridade. Vai ser os embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento. E basicamente você vai falar: excelentíssimos desembargadores do Tribunal de Justiça, vossas excelências não se manifestaram sobre a minha tese. Só que eu vou entrar com recurso especial no STJ utilizando essa tese como base. Então eu preciso que vossas excelências se manifestem sobre a minha tese, mesmo que seja para rejeitá-la. E aí o Tribunal de Justiça tem duas opções. Ou eles vão expressamente manifestar sobre a tese, eles vão falar: ok, tudo bem, vamos passar agora a julgar a sua tese. Rejeito a tese. Expressamente julgaram a tese. Perfeito, está preenchido o pré-questionamento, você obrigou o tribunal a se manifestar sobre essa tese. Feito isso, aí sim você já vai poder protocolar o seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário. Agora o Tribunal de Justiça, eles podem falar o seguinte: não vou me manifestar não sou obrigado a manifestar sobre nada, não quero e não vou e pronto, e acabou. Vai dar um chilique lá: não vou e não quero e pronto, e acabou, e não vou fazer de jeito nenhum. Tudo bem, não tem problema. Você, advogado, você fez o seu papel, a sua obrigação, que era de tentar provocar o Tribunal de Justiça para que eles se manifestassem sobre a sua tese. Como eles não quiseram, você já cumpriu o seu papel. Ainda assim, mesmo sem a manifestação do Tribunal de Justiça expressamente, já estará preenchido o requisito do pré-questionamento. Então, o pré-questionamento é isso. Ou o Tribunal AQO já se manifestou sobre a tese que você está utilizando no seu recurso, aí já tem pré-questionamento. Ou, se eles não tiverem se manifestado, você protocolou embargos de declaração para forçar eles a se manifestarem. E aí, manifestou ou não, tanto faz, já estará preenchido o requisito do pré-questionamento. Ok? Deu para entender mais ou menos o que é isso? Sim, deu. Deixa eu mostrar alguns fundamentos aqui para vocês. Às vezes isso vai facilitar um pouco. Olha só, aqui a gente tem um artigo 1025 aqui, ó. 1025 do CPC. Deixa eu chegar o Vadimeco para cá para mostrar. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então é o que eu falei. Se você protocolou embargo de declaração, mesmo que tenha sido rejeitado, já está preenchido o requisito aqui. Aqui ó, tem a súmula 211 do STJ, inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal. E aí tem outra súmula que eu quero mostrar aqui para vocês, que é do STF.
que é a súmula 282. A súmula 282 do STF, ela fala o seguinte, ó. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Como assim, quando não ventilada? É quando não foi manifestado na decisão, tá? Então, na decisão recorrida tem que ter sido ventilado, manifestado. E ainda tem mais uma outra súmula, que é a 356. O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, essa súmula que também fala sobre embargos de declaração e pré-questionamento, ok? Deixa eu anotar aqui, então, sobre o pré-questionamento, a súmula 282 mais a 356 do STF e o artigo 1025 do CPC. Beleza, pessoal? Tá claro aqui em relação a isso, essa questão do pré-questionamento? Sim, professor. Alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Então vamos lá, que ainda tem mais coisa, tem mais requisito. O principal deles, junto com o pré-questionamento, é o requisito da repercussão geral. O que é ter repercussão geral? Eu vou começar mostrando aqui para vocês o fundamento jurídico, tá? Voltando aqui para o CPC, a gente dá uma lida no artigo 1035. Artigo 1035 do CPC, ele fala o seguinte: o Supremo Tribunal Federal... Deixa eu tentar chegar o Vadimeco para cá. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 2. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, e aqui ele tem outras informações, mas as mais importantes estão aqui. Então, basicamente, o que é a repercussão geral? Repercussão geral é que o assunto que está sendo tratado nesse recurso, em primeiro lugar, ele não pode impactar somente as partes daquele processo. Ele tem que ter algum tipo de efeito na sociedade. E tem que gerar um impacto de natureza política, econômica, social ou jurídica. Nesse caso específico nosso aqui, nós somos advogados de um partido político que está questionando um decreto estadual de um governador que está violando o direito constitucional de reunião e de manifestação da população. Ou seja, esse assunto que está sendo tratado, ele ultrapassa os interesses da parte ali, que é o próprio partido político? Sim, porque isso vai gerar impacto em toda a população brasileira, não só daquele estado. Mas a decisão que o STF for dar nesse processo, ela vai servir como parâmetro para outros governadores. Porque vamos supor que o STF declare aqui nesse caso que o governador ele pode sim editar decreto restringindo o direito de manifestação da população.
outros governadores de outros estados também poderão redigir decretos no mesmo sentido. Então você tem aqui um aspecto que ultrapassa as partes daquele próprio processo. E você tem um assunto que gera impacto de natureza, pelo menos social e política, claro, importantíssimo. Por quê? Porque impacto de natureza social? Porque é o direito das pessoas de se reunirem, de se manifestarem. E por que político? Justamente porque uma manifestação ela é política. Então esse é o requisito aqui da repercussão geral. Para quem já estudou um pouquinho no direito do trabalho, a gente tem um requisito lá no recurso de revista que é muito parecido com a repercussão geral, mas ele é chamado de outro nome, ele é chamado de transcendência. Transcendência e a repercussão geral é praticamente a mesma coisa. Ok, pessoal? Em relação à repercussão geral, deu para entender também do que se trata? Sim, professor, muito obrigado. Deixa eu anotar aqui. Em relação à repercussão geral, artigo 1035 do CPC, mais o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. Eu nem mostrei eles aqui para vocês, porque ele é mais simplesinho, tá? Ele basicamente fala aqui da necessidade da repercussão geral. Beleza. Outra informação importante que é relacionada a fatos e provas. Da mesma forma que a gente tem lá no recurso de revista trabalhista ou no recurso especial para o STJ, no recurso extraordinário perante o STF, esse não é um recurso que pode ser utilizado para análise, reanálise de fatos e provas. Você só pode questionar direitos aqui nesse recurso extraordinário. Deixa eu dar um exemplo na área trabalhista que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que tenha um empregado que ele era gerente e aí ele alega numa petição inicial trabalhista, ele alega que ele fazia 2 horas extras por dia, mas não recebia essas horas extras. O juiz de primeiro grau, na sentença, ele falou, é verdade, esse cara aqui ele fazia 2 horas extras por dia, ele trabalhava 2 horas além do horário por dia e não recebia horas extras. E condena a empresa ao pagamento de horas extras. A empresa recorre para o TRT. Lá no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, no acórdão, fala: é verdade, realmente, esse cara aqui ele trabalhava 2 horas a mais, não recebia horas extras e mantém a condenação, obriga a empresa ao pagamento dessas horas extras. A empresa ela vai recorrer para o TST. E no TST, para o recurso de revista, é o mesmo requisito desse aqui do recurso extraordinário. Não pode analisar fatos e provas, tá? A empresa ela pode recorrer para o TST, nesse caso, questionando essas horas extras, falando que ela não deve pagar essas horas extras. O que vocês acham? Ela pode, tanto é que ela vai fazer isso também, né, doutor? Uhum. Mas o TST, ele pode mudar os fatos que o juiz de primeiro grau falou que são verdadeiros e que o Tribunal Regional do Trabalho também falou que são verdadeiros. Quais são os fatos? Esse cara trabalhava 2 horas a mais por dia. O TST, nessa decisão, ele pode falar que esse empregado não trabalhava essas 2 horas a mais todos os dias? Ou não pode falar isso? Se ele tiver provas contundentes que realmente sim, ele não trabalhava, acredito que ele possa mudar, mas... Ok. Eu acho que não. Então, Carlos, aí que tá. Não pode. Não pode. O TST não pode mudar esses fatos. O STJ não pode mudar esses fatos. Pode ter prova, né? E nem o STF não pode mudar esses fatos, justamente por conta que esses recursos, o recurso de revista, o recurso especial e o recurso extraordinário, não podem analisar fatos e provas. A partir do momento que o Tribunal de Justiça ou que o Tribunal Regional do Trabalho
define que aqueles são os fatos passam a ser incontroversos, imutáveis. Não pode o tribunal vir mais lá. O TST, mesmo que ele veja que está na cara, o tribunal pode falar, nossa, mas o cara confessou que ele não trabalhava, mas não pode mudar. Os fatos Será são incontroverso, aqueles. né? A única coisa que esses tribunais podem fazer é aplicar o direito nesse caso. O que o TST podia fazer nesse caso, por exemplo? O TST poderia falar, tudo bem, esse cara trabalhava assim 2 horas a mais por dia, isso é fato, a gente não pode mudar isso. Mas ele era gerente. Pelo fato de ser gerente, não tem direito a receber horas extras. Então ele não vai receber as horas extras. Só mexeu no direito, não mexeu nos fatos. Essa é a impossibilidade dos tribunais aí no recurso de revista, especial e extraordinário de impossibilidade de analisar fatos e provas. Só pode analisar o direito decorrente desses fatos. Sim. Mesmo que não estiver constando que em nenhum momento nos autos estiver constando que ele é gerente. Daí é descoberto pelo TST que realmente ele era gerente, daí ele pode alterar. Não. Isso também é um fato. O fato dele ser gerente também é fato. Ou seja, se o TRT, por exemplo, tivesse falado lá que ele não era gerente, o TST também não podia mudar isso, não. Tá certo. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer é que o TST fala, sim, fato, ele é gerente, e ainda assim condena a pagar hora extra. Entendeu? Aí, nesse caso, o TST ia falar, não, peraí, mas o cara é gerente, então ele não tem direito a ganhar hora extra. É só os tribunais superiores, STF, STJ, STM, TSE e o STF só analisam o direito. Nos recursos, né? Só analisam o direito. Os fatos já chegam para eles prontos. É por isso que não tem audiência mais para ouvir testemunha lá, porque o que já é fato já está provado no processo. Agora, esses tribunais só analisam a consequência jurídica disso. Certo? Tá claro, pessoal, isso? Correto, professor. Muito obrigado. Está sim, professor. Deixa eu mostrar aqui o que fundamenta isso no recurso extraordinário. Tem uma súmula, tá? Tem uma súmula aqui, que é a súmula 279. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário, ok? Então, esse aqui é o fundamento que deve ser utilizado. Correto. Súmula 279 do STF. Beleza, e por fim, a última coisa que eu quero falar especificamente sobre os requisitos do recurso extraordinário é o efeito suspensivo. Efeito suspensivo. E aí eu já vou começar mostrando aqui um fundamento jurídico aqui para vocês. Olha só. Lá no CPC, no artigo 995, artigo 995, ele fala: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo decisão legal ou judicial em sentido diverso. Então isso aqui já significa que, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Mas vamos ver aqui nos artigos específicos do recurso extraordinário. Aqui, ó, artigo 1029, parágrafo 5º, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Então aqui já significa que a gente pode pedir o efeito suspensivo, tá?
E aí tem uma súmula aqui na realidade que eu queria mostrar para vocês, ela está até aqui embaixo já, ó, 634. Não compete ao STF conceder medida cautelar para defeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Isso aqui eu vou deixar para explicar melhor na aula que vem, quando a gente for montar a petição. Mas só o que eu quero que vocês entendam aqui é que, em regra, o recurso extraordinário ele não tem efeito suspensivo, tá? Assim como os outros recursos. E eu vou deixar anotado aqui o artigo 995 do CPC, mais o artigo 1029, parágrafo 5º do 3 do CPC, mais a súmula 634 do STF. Ok? Beleza, nesse caso concreto aqui, vocês acham que a gente tem que pedir efeito suspensivo ou não? O que vocês acham? Sim. Por quê? Porque viola os direitos, né? Não entendi. Porque viola os direitos. Não, tudo bem, políticos. mas o fato de violar direitos por si só não significa que você tem que pedir um efeito suspensivo, né? O efeito suspensivo está vinculado à urgência. Tem urgência aqui em ter uma decisão ou não? Sim, por causa da manifestação do público, né? Perfeito, exatamente. Olha só, aqui o enunciado fala que 1 milhão de pessoas estavam manifestando. Essas 1 milhão de pessoas estão impedidas de se manifestar. E a gente sabe que um recurso judicial ele pode demorar, e principalmente no STF, ele pode demorar 10 anos para ser julgado. Enquanto isso aqui, essas pessoas estão impossibilitadas de se manifestarem. Tá? Então isso aqui já veda o direito. Então a gente sim vai ter que pedir efeito suspensivo, sim. E aí vamos tentar pensar aqui algumas coisas que foram violadas. Então olha só, deixa eu já até fazer uma anotação aqui. Vamos lá, vamos anotar aqui. Eu vou disponibilizar esse material aqui depois para vocês, tá? Mas vamos pensar em algumas teses. Primeira coisa aqui, eu já vou anotar o efeito suspensivo. Tá? Não vou nem buscar fundamentos jurídicos ainda não. Mas efeito suspensivo, ok. O que mais que vocês acham que a gente poderia ter de tese aqui em relação a esse enunciado? A gente já sabe que é recurso extraordinário, então obviamente que a gente já sabe que vai ter que ter pré-questionamento, a gente vai ter que fazer um tópico do pré-questionamento, do preparo, da repercussão geral, dos fatos e provas, mas agora de mérito mesmo aqui. O que a gente pode pedir aqui de mérito? O que vocês acham? Me ajudem aí, gente. Tem alguém aí? Pensando. Vamos lá, vamos pensar em alguns princípios constitucionais lá dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Vamos A pensar. liberdade de expressão. Como? A liberdade de expressão dos Liberdade de participantes. expressão é bom. Liberdade de expressão é legal. Vou só anotando aqui, tá? Algumas coisas, então. Liberdade de expressão. O que mais que talvez a gente tenha? Direito de reunião, não, professor? Direito de reunião? Direito de reunião. Boa. Aqui, olha só. Tem um detalhe que... Essa questão da revista pessoal, questão da identificação dos participantes. Beleza, mas aí o que a gente ia alegar como tese? Isso está violando o quê? A revista e a obrigação de identificação. A revista seria mais ligado à imagem. Da imagem, mas... Moral. Mas vamos pensar o seguinte. O fato de a polícia militar, que seja, ou polícia civil,
Revistar alguém, isso por si só viola o direito de imagem da pessoa? Ou o direito de intimidade? Não, só isso não. Não. Eu acho que Depende até da situação. se tivesse falando aqui a revista íntima, né, por exemplo, aí seria diferente, porque revista íntima, aí sim, eu acho que já violaria a intimidade, né? Mas, pô, se você tá na rua, a polícia acha que você pode estar armado, por exemplo, ou pode fazer uma revista, e isso por si só não gera um dano, né? E como o enunciado não trouxe mais informações, mas tem uma informação interessante aqui, ó. Aqui fala que as pessoas devem se identificar. Existe algum local na legislação que obrigue as pessoas a se identificarem? Não tem. Tá? Ninguém é obrigado a se identificar. E se ninguém é obrigado a se identificar e o decreto está criando essa regulamentação, está violando o direito, que na verdade é um princípio, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Concordam? Sim. Então aqui a Sim. gente também poderia falar o princípio da legalidade. Conseguem pensar ainda em mais alguma coisa? Lá na Constituição Federal, pessoal, existe um outro direito que está bem próximo a esses da expressão, da reunião, que é a da manifestação do pensamento. Tá? E aqui também claramente está violando o princípio da manifestação do pensamento. Então também vou deixar anotado esse aqui, tá? 5. Direito de manifestação do pensamento. Ok. Tem um outro detalhe aqui que, na realidade, não está expresso na Constituição Federal, mas é um princípio implícito, tá? Que é o princípio da razoabilidade. O que o princípio da razoabilidade trata? Ele determina que a administração pública, os atos da administração pública, devem ser proporcionais e razoáveis ao que ele se propõe. Vocês acham que é proporcional, que é razoável você exigir a identificação pessoal de mais de 1 milhão de pessoas para se manifestarem e, principalmente, exigir a revista pessoal de mais de 1 milhão de pessoas na hora das manifestações? É razoável isso? Não me parece ser razoável, né? Seria razoável que a administração pública falar o seguinte: a gente vai fazer uma revista por amostragem em 10% dos manifestantes, por exemplo, em 15% dos manifestantes. Aí tudo bem, aí eu acho que seria razoável, né? Mas fora isso, eu acho que não seria razoável, não. A Lúcia, que ela comentou, manifestação ao pensamento, né? Isso aí, foi o que eu anotei aqui. Então também vou colocar aqui a violação, né, ao princípio da razoabilidade. Beleza, princípio da razoabilidade. Perfeito, perfeito. Mais alguma coisa, pessoal, vocês acham que poderia ter aqui, que a gente poderia alegar? Acho que aqui já é suficiente, né? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente já está agora faltando poucos minutos aqui para encerrar o nosso horário. É o suficiente para a gente desistir de fazer constitucional. Não desista não, constitucional é muito legal. Não, porque, já assim, está lá escrito trabalho, não vou, isso aí não, tá doido? Muita coisa. Mas assim, eu não coloquei essa peça com o objetivo de assustar vocês. Como eu falei, essa naturalmente ela é mais complicadinha do que outras, viu? Ela tem muitas coisinhas e tal, mas é porque eu acho que nesse projeto eu tenho que mostrar umas coisas mais complicadas para vocês também. Mas então, olha só. Mas os exercícios difíceis, prova fácil, né? Isso, exatamente, isso mesmo.
Então, como a gente tem só poucos minutos agora, eu não vou começar a fazer a busca de fundamentação jurídica no Vademecum e tal, porque não vai dar tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, porque a gente tem agora, para a próxima aula, a gente tem um tempinho antes. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ok. Deixa eu só ver que dia que vai ser a próxima aula. A próxima aula vai ser só no dia 18 de junho, quase daqui a um mês, tá? Por que eu coloquei essa diferença aqui? Justamente porque a gente vai ter a primeira fase do AB agora no dia 13 de junho, então achei melhor dar um foco agora mais voltado para a primeira fase do AB, e depois que passar a primeira fase, quando vocês voltarem a estudar mais para a segunda fase, a gente volta com as aulas finais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir na plataforma já a partir de hoje para que vocês possam enviar essa petição. Então, tentem fazer. Tá? Por mais que possa estar um pouquinho complicado, mas tentem. E aí, o que eu dou de dica para vocês? Vamos lá. Recurso extraordinário, em primeiro lugar, são duas petições. Petição de interposição e petição de razões. Então, é uma estrutura muito parecida com a estrutura da apelação que a gente fez na aula passada. Só que a diferença é que na apelação que a gente fez, não tinha juízo de admissibilidade na petição de interposição. Nessa vai ter. Então, na petição de interposição aqui, a gente já tem que colocar todos os pressupostos recursais. E quais que são? Olha aqui, tá aqui. Você vai ter que fazer um tópico para o cabimento, faz um tópico do prazo, da tempestividade, né? Do preparo, faz um tópico do pré-questionamento, da repercussão geral, dos fatos e provas. A gente vai ter que pedir o efeito suspensivo. Então essas são informações importantes para a gente colocar aqui. Aí você vai fazer as teses de mérito na petição de razões. Então acaba assim, que não é tão complicado não. Depois que entendeu como funciona o recurso extraordinário, para elaborar a petição não é tão difícil não, tá? Então eu vou abrir aqui na plataforma para vocês mandarem e vai ter aí até o dia 17 de junho, vai ter bastante tempo para vocês poderem fazer essa petição com calma, que na aula que vem eu vou elaborar essa petição aqui junto com vocês. Então, como que vai ser na aula que vem? Eu vou fazer a estrutura da peça, vou fazer a peça palavra por palavra com vocês, e depois eu vou fazer, depois dessa próxima aula, eu vou fazer uma live corrigindo as petições que vocês enviarem. Tá? Eu vou mostrando lá e vou corrigindo para vocês terem uma noção de como que vocês foram, ok? No mais, pessoal, antes da gente finalizar, alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão que vocês querem tirar alguma dúvida aí, ou podemos encerrar? Professor, a questão dos envios dessas petições. Eu estou tendo problema quando é para enviar em forma PDF, quando atinge 4 ou 5 páginas, aí o sistema não quer aceitar. E quando é um documento que tem que fundamentar muito, não é? Então chega a ultrapassar, e eis o problema. Aí, então, tem que reduzir o mínimo, só colocar o mínimo. Isso aí. Aí o senhor aceita, como você sim? está gerando esse PDF? Você está tirando foto? Eu estou usando o scan, né? E escaneio, né? E envio. Uhum. Quando você for usar ou o scanner mesmo, ou então o aplicativo Can Scanner, lá tem a opção da qualidade da imagem. Tenta de reduzir um pouquinho a qualidade da imagem, porque na plataforma, se eu não me engano, permite você enviar arquivos com até 5 megas, tá? E isso é mais do que suficiente para você mandar 5 páginas. O pessoal consegue mandar tranquilo. Então, se você conseguir reduzir um pouquinho a qualidade da imagem, você vai conseguir mandar ela inteira. Tudo bem, obrigada. Tá? Qualquer coisa, depois você manda o WhatsApp que eu te ajudo. Tá bem. Tá? Obrigada. Por nada. Sim. Professor, nesse caso aí, que ela está tentando fazer o encaminhamento de várias páginas, no caso, vários arquivos, né, que seria as peças, tem a possibilidade dela entrar num site que eu estou fazendo dessa forma para agrupar os PDFs. E daí ela vai mandar, vamos pensar, tem cinco páginas ou
5 páginas lá. Ela vai agrupar os 5. As 5 em uma só, em um PDF só, né? Exatamente. Daí agrupa e daí, porque lá na plataforma existe a possibilidade de mandar um recurso a petição. Isso, Então, rascunho quer e dizer, petição. nesse um recurso já seria o arquivo agrupado os PDFs. Se caso Mas o doutor mas de quiser, qualquer forma, aquele aplicativo Khan Scanner, tem ele para Android, também. Ele já faz, você consegue agrupar. Exato. Você consegue colocar todas as páginas no arquivo só. Acho que é mais essa questão da qualidade mesmo. Exato, também. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Antes da gente encerrar, deixa eu só mostrar novamente aqui em relação à presença, tá? Aqui, então, ó, para quem não está tendo acesso na plataforma, me manda um e-mail ou então me manda um WhatsApp hoje ainda, que eu ajudo para você ter a presença. Então, entrou na plataforma, entrou aqui em lista de presença, vai abrir aqui, ó, clica na aula 7. Quando clicou na aula 7, vai abrir essa tela. Clique em Responda as questões. Aí vai abrir aqui, você vai marcar presente. Clicou aqui em presente, foi em submeter as suas respostas. Vai falar que a sua presença foi registrada com sucesso. E aí você já vai conseguir receber o certificado, ok? Beleza, então, pessoal. Então é isso. Valeu, agradeço demais. Muito obrigado aí pela presença, pela participação de todos. Eu sei que foi uma aula mais pesada um pouco, porque esse é um assunto mais pesado, né? Recurso extraordinário. É o último do último dos recursos. Então ele tem alguns detalhes importantes. E eu agradeço muito toda a presença de vocês, toda a participação. E a gente vai conversando aí na segunda-feira que vem. Muita gente estava me pedindo para fazer petição de penal, né? Então o que eu vou fazer? Nessa segunda-feira agora, às 19h30, eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube elaborando uma petição de penal, tá bom? Então quem gosta de penal já coloca aí na agenda, certo? No mais é isso, valeu, agradeço demais a todos, um ótimo final de semana a todos, então espero vocês na segunda-feira, tá? Um abraço, pessoal. Professor, qual a próxima aula, por favor? A próxima aula, deixa eu até abrir novamente aqui, ó. Próxima aula será no dia 18 de junho. Dia 18 obrigada, de junho. professor. Valeu. Então tá bom, pessoal. Valeu. Obrigadão a todos. Bom final de semana. Até mais. Muitíssimo obrigado, professor. Até mais. Valeu, Pedro. Até mais, gente. E o sorteio do Vai de Meia? Pô, não é sorteio, né? Quando você entra lá na plataforma, aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Quando você vem aqui em prêmios, tem as regras, tá? Ah, tá. E aí Já você vai entender como é que funciona. Mas vai ser Tá na bom. última aula. Na última aula Tá a gente bom, vai Deus. saber quem ganhou, tá? Tá bom, entendi. Valeu. Beleza. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Até mais.